Olá, eu sou Fox Xavier e esse é o resumo da semana. A Comissão de Segurança Pública da Câmara do Rio realizou um debate público para discutir a desordem urbana na zona sul do Rio. Copacabana está sofrendo de uma desordem como não se vê há anos. Cada dia piora. A rotina de roubos e furtos acompanha quem vive também nos bairros do Leme e Flamengo. A expectativa era que a situação melhorasse com a mudança na escala dos agentes da Guarda Municipal, que, por aprovação da Câmara Municipal do Rio, voltaram a trabalhar com a jornada de 12 por 36. A Prefeitura precisa, de fato, assumir o seu papel no ordenamento da segurança pública. A semana começou com mais uma reunião das comissões que analisam as emendas propostas ao projeto do Plano Diretor. O projeto será debatido no plenário, em segunda discussão, na semana que vem. Os colegiados se reuniram consecutivamente para dar um parecer conjunto às mais de 1.200 emendas propostas pelos vereadores, pela Prefeitura e pelos moradores da cidade. Agora é preparar o terreno para a gente conseguir votar esse projeto semana que vem, publicar essa semana ainda esses pareceres, para a semana que vem conseguir votar o plano diretor. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira se reuniu para continuar as discussões sobre as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária para 2024. Na pauta de hoje, 79 emendas, todas de autoria dos vereadores. O prazo final para análise e votação das emendas no plenário da Câmara está previsto para o próximo dia 14 de dezembro. O vereador João Mendes de Jesus promoveu um debate público que discutiu a acessibilidade de surdos e deficientes auditivos na cidade do Rio. Também na pauta, a utilização das libras pela administração pública municipal. Na primeira reunião da comissão estiveram presentes representantes de associações e instituições de deficientes auditivos. Fernando tem 39 anos, ficou deficiente auditivo com 1 ano de idade por causa da meningite. Ele explica o principal desafio. Precisa de libras nos hospitais, precisa ter acessibilidade com um profissional surdo. Seria muito importante que os servidores públicos e demais servidores conhecessem Libras, fossem treinados em Libras, para dar atenção melhor aos surdos e pessoas que têm deficiência auditiva, fossem eles, então, treinados para isso. Integrantes da Comissão Especial para acompanhar, estudar e analisar a reconstrução da Delegacia de Atendimento à Mulher de Campo Grande fizeram uma vistoria nas obras. São 8 meses de obra. Vamos acompanhar sempre de perto. É importante saber que essa adequação, junto ao governo do estado, de possivelmente trazer o IML para cá, que também é super importante, a Defensoria Pública, o CEAM, para que, de fato, a mulher da Zona Oeste, a mulher de Campo Grande, possa ter um atendimento digno. Um técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, responsável por assessorar o projeto do Plano Diretor, fez uma apresentação para os vereadores. Nós fizemos, ao longo desse mês de novembro, o trabalho de analisando cada emenda que foi apresentada e encaminhando, para a Câmara nossas considerações, comentários e recomendações. 475 emendas foram aprovadas conjuntamente pelos integrantes das comissões do Plano Diretor, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. 38% das propostas feitas pela Câmara de Vereadores, pela Prefeitura e pela população carioca foram aproveitadas. A gente espera aí encerrar o ano legislativo aprovando o melhor plano diretor para a cidade, que possa realmente, de fato, desenvolver a cidade. A Comissão de Segurança da Câmara Municipal promoveu um debate público sobre a legislação dos clubes de tiro na capital. Os participantes alegaram que os clubes são os ambientes apropriados para a prática segura dessa modalidade esportiva e destacaram que não existe relação entre o funcionamento deles e os casos de violência nas escolas. Não há dado nenhum estatístico. Esse dado estatístico, na verdade, é zero. O vereador Rogério Amorim é autor de uma proposta que tramita na Câmara, liberando entidades destinadas à prática e ao treinamento de tiro desportivo da obrigatoriedade de distanciamento mínimo de quaisquer outras atividades. Não é uma questão de gostar ou não de armas, cada um que tem a sua opinião, mas sim vetar um comércio que gera lucro, que gera emprego, que gera receita.
Vamos ver como foi a sessão de quarta-feira. O parlamento derrubou 4 vetos do Poder Executivo a projetos aprovados na Câmara. Entre eles, o que obriga o cardápio no formato impresso nos estabelecimentos e o que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade a Feira Livre da Rua Antônio Rego, no bairro de Olaria. Também na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram o projeto de lei que estabelece a obrigatoriedade de pontos de recarga para veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo. O projeto foi aprovado em segunda discussão. O projeto de lei que trata da política sustentável de substituição da frota de ônibus do transporte de passageiros por veículos elétricos no município também foi aprovado em segunda discussão. Esta semana, o futuro do Rio foi debatido no seminário no Palácio Pedro Ernesto. A recuperação da capital em todos os setores foi o foco da roda de conversa de abertura, que teve a participação do presidente do Legislativo Carioca, o vereador Carlos Caiado. A série de encontros que continua na semana que vem é uma realização da Câmara Municipal com a Editora Globo e a Rádio CBN. Os participantes deste primeiro dia falaram sobre as mudanças necessárias para a capital. A revitalização do Rio, no longo prazo, requer segurança, que não é só segurança pública, né? É uma questão de bem-estar para todos os moradores, os empresários, os visitantes do Rio. A cidade tem que ser pensada a partir de uma responsabilidade ambiental e social. Com essas premissas e com alguma estratégia, eu acho que tem muita coisa que a indústria, principalmente as entidades e as empresas podem colaborar muito com o poder público. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Câmara Municipal ao longo dos últimos anos também vai ser mostrado. A revitalização do centro da cidade, que é o nosso pulmão cultural, social e econômico, que vem dando certo. Nós aprovamos a Reviver Centro 1 e 2 recentemente. Recentemente aprovamos a Avenida Brasil na busca da sua revitalização. O novo sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público do Rio também foi discutido no seminário O Rio do Futuro. A bilhetagem digital foi homologada pela Prefeitura em novembro do ano passado. E em julho de 2023, o município iniciou a implantação do sistema no modal BRT. A princípio, a novidade representa mais serviços para os usuários e maior confiança da Prefeitura na arrecadação. A gente já tem acesso aos dados, a gente já está conseguindo entender muito melhor o comportamento do usuário. A gente está terminando a implementação no VLT esse mês e também a gente está instalando nos ônibus, nos cabretinhos e nas vans. A Câmara Municipal, em todo esse processo, foi protagonista, com audiências públicas, com diversas reuniões. Aprovamos aqui um projeto de lei enviado pelo prefeito Eduardo Paz, que foi o PL 59 de 2021. A gente precisa garantir que a bilhetagem seja uma porta de entrada para que a gente consiga falar de financiamento, para que a gente consiga falar de redesenho de sistema. Outro tema em discussão no seminário O Rio do Futuro foi a revitalização do centro da cidade. Na pauta, a Lei de Liberdade Econômica, os projetos Reviver Centro 1 e 2, que foram ampliados para atender outras regiões da cidade, e a Rua da Cerveja, no Largo da Carioca. As iniciativas, aprovadas pela Câmara de Vereadores, foram discutidas no seminário hoje. O centro tem transporte, tem lojas, tem espaços, tem saneamento, tem infraestrutura para receber esse crescimento das pessoas. Temos ainda os problemas para ser resolvidos, que é a questão da ordem urbana, a questão da segurança. Para o representante do setor de eventos e entretenimento, o centro tem um grande potencial para realizar atividades. Não tendo o Engenhão, lá o estádio Newton Santos, não ter o Maracanã, só sobram os espaços públicos. Acho que esse é um grande desafio da cidade e é nessa pauta que a gente quer tentar contribuir aqui com a Câmara. A gente tem ali na Rodrigues Alves uma vista incrível e eu acho que a tendência é essa vista ser valorizada cada vez mais, o Boulevard Olímpico, a roda gigante. O seminário Rio do Futuro também discutiu os desafios do sistema BRT. O sistema estava em colapso, com apenas 120 ônibus em atuação e 200 parados, além da garagem com estoque zerado. Os vereadores da Comissão de Transportes e Trânsito destacaram o importante papel da Câmara Municipal do Rio, com investimento de recursos,
e a implantação de um programa de segurança. Se não fossem os vereadores, com aquele aporte inicial de 106 milhões, o sistema teria mais do que colapsado, o sistema teria acabado. Então a Câmara salvou esse sistema, também autorizando empréstimos. Para Licínio Machado, coordenador do Fórum de Mobilidade Urbana, a criação do BRT não levou em conta o principal transporte usado pelos trabalhadores, os trens. A obra do BRT, passando em cima da linha do trem, da linha do metrô, sem uma integração efetiva, é um vexame, é um escárnio, é um desrespeito total à população. A integração ela se torna determinante, quer dizer, ela crescer cada vez mais. Hoje, 7 estações têm integração com a Supervia, 2 com o metrô. A comissão especial criada para acompanhar o plano de cargos, carreiras e salários da Guarda Municipal promoveu um encontro com o tema O Sucateamento da Guarda Municipal. Além da mudança de escala, os servidores também criticaram o não cumprimento da Lei 135 de 2014, que trata da progressão e da promoção dos guardas municipais. Eles também falaram sobre as condições de trabalho e os salários pagos pela Prefeitura. As condições precárias de trabalho impactam no combate à violência na cidade, segundo o presidente da comissão, o vereador Dr. Rogério Amorim. Esse crime de menor potencial ofensivo, praticados por delinquentes menores desarmados ali, poderia muito bem ser combatida pela Guarda Municipal, pela Polícia Municipal, desde que ela não tivesse vilipendiada da maneira que está. Na sessão de quinta-feira, o Parlamento aprovou em segunda discussão, entre outros, o projeto que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares aprovaram em segunda discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Justiça e Redação que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para se ausentarem do território nacional no exercício de 2024. Também aprovado em segunda discussão o projeto de lei que proíbe a utilização de bolha inflável como forma de recreação na orla do Rio. Os vereadores aprovaram em segunda discussão um projeto de lei que prevê a criação da Fundação Palácio Pedro Ernesto. A proposta tem como objetivo a criação da fundação sem fins lucrativos como forma de estimular, apoiar e promover o desenvolvimento artístico, cultural, fomentar a pesquisa e o processo tecnológico e científico aplicados à cultura, além da conservação e promoção do Palácio Pedro Ernesto. O Parlamento Carioca discutiu esta semana a questão da internação compulsória de usuários de droga que vivem em situação de rua. A iniciativa foi da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. O tema veio à tona depois de um roubo seguido de morte cometido por um usuário de drogas após o show da cantora Taylor Swift no dia 19 de novembro. O prefeito Eduardo Paes, em uma rede social, levantou a questão. Quer elaborar uma medida para retomar a remoção de dependentes químicos das ruas da cidade. O Ministério Público, depois da publicação do prefeito, tem se reunido com ele, com as diversas secretarias do município do Rio de Janeiro, tentando inclusive entender o conteúdo dessa proposta. Em agosto desse ano, o Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para confirmar a determinação de que os municípios estão proibidos de aplicar esse tipo de prática. Foi aberto espaço para todos que quiserem discutir, quem quiser reclamar, quem quiser defender qualquer posição. Autoridades do Judiciário, do Executivo e do Legislativo participaram na sexta-feira das comemorações do Dia da Justiça. A inauguração da Praça da Justiça, ao lado do Fórum Central, localizado na rua Erasmo Braga, faz parte de um cronograma de atividades para marcar o Dia da Justiça e homenagear os profissionais que atuam no Poder Judiciário. O representante da Prefeitura lembrou que o nome da Praça da Justiça foi instituído por meio de uma lei aprovada pela Câmara Municipal. O próprio prefeito também editou um decreto nominando a Praça da Justiça. Essa praça aqui representa muito nesse espaço público, espero que a população possa usufruir bastante aqui. A Justiça hoje não pode só pensar na solução dos litígios. O Tribunal está desenvolvendo inúmeros projetos na área de sustentabilidade, na área de responsabilidade social.
A comissão especial criada para acompanhar e fiscalizar os serviços das concessionárias vencedoras dos leilões da Companhia Estadual de Águas e Esgotos recebeu representantes da concessionária Rio Mais Saneamento. Na pauta, o balanço das ações realizadas pela empresa em 2023. A Rio Mais Saneamento é a concessionária de água e esgoto de 18 municípios do estado do Rio de Janeiro, incluindo 24 bairros da Zona Oeste Carioca. Aqui na capital, a companhia atua somente no fornecimento de água. O nosso centro de controle nós consideramos como sendo um dos equipamentos mais importantes que temos na concessão, exatamente porque a gente sabe dos nossos problemas e também já consegue, inclusive, realizar todo um histórico de monitoramento de tudo que acontece na nossa região. A população está informada daquilo que está sendo elaborado na prestação de serviços no tocante à distribuição de água. A Comissão Especial de Combate à Violência e ao Racismo no Ambiente Obstétrico promoveu uma audiência para discutir as desigualdades na assistência ao parto e nascimento no Rio de Janeiro. A vereadora Mônica Cunha, relatora da comissão, ressaltou a persistência do racismo obstétrico, destacando a necessidade de enfrentar esse problema. Falar de racismo obstétrico, falar de racismo por todas as formas que nós negros conhecemos, desde parir, é muito importante. Tem um índice muito grande de mortalidade materna, de violências obstétricas. Está na hora de cobrar efetividade e fiscalização também. A Câmara Juvenil encerrou esta semana os trabalhos de 2023. A Câmara Juvenil é uma iniciativa idealizada pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado. A parceria da Casa com a Secretaria Municipal de Educação tem como objetivo aproximar a sociedade e o Legislativo. Na cerimônia de encerramento dos trabalhos, professores receberam moções de reconhecimento e aplausos. Foi muito gratificante e emocionante a gente poder viabilizar esse projeto, que inclusive de minha autoria, a mesa diretora viabilizando. Teve a surpresa hoje que esses jovens receberam um laptop do Ministério Público da Fundação Getúlio Vargas, um convênio que nós assinamos. Eu fico triste que acabou, mas o importante é o que durou. E o resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela companhia e a gente se vê semana que vem.